Boa noite, igreja. Gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Ainda não vamos situar os versículos, mas deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo. E antes de entrar no texto, eu louvo ao Senhor pela vida da igreja e louvo ao Senhor também por esse tempo que nós estamos aqui reunidos. Para mim é motivo de gratidão, ter conhecido uma parte da igreja, acredito que uma parte bem mínima. Talvez alguns irmãos estejam me vendo pela primeira vez, não sei, talvez tenham ouvido falar de mim e da minha esposa somente pelos grupos do WhatsApp, mas é motivo de gratidão e de louvor ao Senhor esse tempo que nós estamos aqui. Esse tempo que podemos servir a igreja, mesmo que seja, como o pastor comentou, um tempo um tanto tumultuado, um tempo onde não tinham tantas atividades, mas um tempo precioso para nós, para mim e para minha esposa como família, para aprendermos sim com alguns de vocês, como igreja, o que é ser corpo de Cristo, o que é estarmos unidos em Cristo Jesus. E é muito bom porque talvez uma das pessoas que mais conviveu com a gente nesse tempo foi o irmão Joel, que possivelmente está lá embaixo agora, mas é muito bom que o Joel talvez ele tenha representado vocês assim um pouquinho do grande amor que é a vida da igreja, do cuidado que é a vida da igreja. Então eu louvo ao Senhor, eu e minha esposa louvamos ao Senhor pela vida da igreja, por esse tempo que nós estamos juntos aqui. Então, nessa semana nós vamos estar retornando ao seminário, onde nós vamos para Castanhal primeiro, para um casamento de alguns parceiros ministeriais. Logo em seguida nós vamos estar retornando para o seminário e logo em fevereiro já começam nossas atividades, vai ser um tempo de estudo, então convido a igreja a continuar orando pela gente, continuar orando por essa nossa caminhada. Como eu já comentei, na primeira semana que nós estávamos aqui, é os primeiros passos ministeriais que nós estamos dando. Então é muita coisa nova, estamos aprendendo muita coisa. Mas louvamos ao Senhor por esse tempo. E acredito que uma das coisas que eu gosto de falar sobre igreja, de pensar sobre igreja, é do como que a igreja ela pode ser esse exemplo ou esse símbolo do que é o céu na terra. Do que é o exemplo do que poderia ser a eternidade em alguns anos aqui. Quando nós pensamos sobre igreja, há vários pensamentos que o mundo nos ocorre. Acreditem ou não, mas a leitura da maioria das pessoas que vivem lá fora, daquelas que não conhecem a Cristo, daquelas que não conhecem a igreja, é de que a igreja ela é aquela igreja de televisão. Ela é daqueles pastores de televisão, daqueles caras que estão o dia inteiro falando sobre várias coisas, talvez sobre bens materiais, sobre algumas coisas ungidas ali, sobre umas coisas diferenciadas, que talvez a gente não compactue tanto com eles. A noção de igreja que algumas pessoas têm também, é que a igreja ela é como se fosse um clube, um lugar onde a gente desde pequenininho frequenta junto com a família, encontra todo fim de semana vários amigos e vários conhecidos, a gente vai, escuta uma mensagem legal e depois vai embora. A gente às vezes também cai na noção de que a igreja ela é somente uma coisa que se resume no domingo. A igreja ela é somente aquela parte religiosa da nossa vida, onde a gente tem um compromisso dominical de que sábado para o domingo já tenho que me preparar porque é o meu dia de ir para a igreja. Então eu tenho que colocar minha roupa bonita, eu tenho que falar direitinho com os meus familiares e aí eu vou para a igreja. Porque domingo é dia de igreja. O resto da semana nem tanto, mas domingo é o dia de igreja. E a nossa identidade como igreja que acredita que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a nossa responsabilidade e identidade como igreja é identificar para o mundo, ou para aqueles que não conhecem a igreja de Cristo, o que é essa igreja de acordo com a Bíblia. Porque talvez uma das características mais essenciais que chamaram a atenção de mim, da igreja, quando eu não conhecia a igreja, quando eu não conhecia o Senhor, é essa igreja que se preocupa em fazer discípulos. Essa igreja que consegue apresentar as misericórdias do Senhor. É a igreja que consegue representar e apresentar o amor de Cristo ao aflito, ao pobre, ao necessitado, ao angustiado.
Nesses 2, 3 anos que estamos caminhando de pandemia, um dos grandes questionamentos do mundo é qual é a resposta da igreja para esses tantos de morte que estão acontecendo. Cadê o consolo do Senhor? Cadê o acolhimento? Cadê o cuidado? Cadê o afago? E é incrível como a igreja ela consegue ser um diferencial nesse lugar. Pela graça de Cristo, eu tive o privilégio de ouvir diversas vezes bons testemunhos de pessoas que se encontraram aflitas, perdendo familiares e parentes nesse tempo, e encontraram consolo na igreja, encontraram cuidado na igreja, encontraram misericórdia na vida da igreja. Porque uma das preocupações da igreja, além de apresentar misericórdia, amor e compaixão, é uma igreja que faz discípulos. É uma igreja que ela está constantemente apresentando e avançando no reino de Deus. Um dos temas que a igreja tem apresentado recentemente é o avançar para conquistar, que nada mais é do que nós expandirmos o reino de Deus fazendo novos discípulos. Uma das preocupações essenciais da vida da igreja é em fazer discípulos. Uma vez eu ouvi de um pastor, ainda adolescente, de que o cristão que não se preocupa em fazer discípulos, ele não está preocupado em ser cristão. Porque fazer discípulos é da essência do cristão. Faz parte da sua característica, do seu perfil, do seu caráter. É muito natural do cristão fazer discípulos. É natural do cristão falar sobre o Evangelho. É natural do cristão falar sobre as boas novas de que Cristo Jesus veio à tua terra, revelou o reino dos céus, que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Paulo vai falar que a mensagem do Evangelho, sem a mensagem da cruz, sem a ressurreição, ela é vã. Ela é uma mensagem que não tem sentido. Então, a característica, ou uma das características essenciais da vida da igreja, é uma igreja que faz discípulos, é uma igreja que discipula. E é isso que eu quero falar com a igreja nessa noite. Eu quero falar sobre uma igreja que discipula, uma igreja que se preocupa em tornar outros discípulos do seu Senhor. Nós percebemos que o mundo tem uma leitura muito equivocada do que é um discípulo. A leitura talvez mais comum para mim e para você, que somos membros de igreja, que somos salvos pelo Senhor Jesus, que somos batizados, é que o discípulo é aquele que segue, é aquele que se coloca a seguir um Senhor, a se colocar sobre ensino de um Senhor. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos em Mateus 28, ide e fazei discípulos, não é para que as pessoas venham seguir eu ou você, mas tornar elas discípulos do Senhor Jesus. Amém, igreja? E quando nós pensamos dessa forma, nós olhamos que o mundo, as coisas que estão no mundo, as pessoas que estão no mundo sem conhecer ao Senhor Jesus, são pessoas que de alguma forma seguem sim algum tipo de Senhor, que são sim discípulos de algo. Há pessoas que se preocupam constantemente em serem discipuladas por signos. Há pessoas que constantemente estão falando sobre Jesus Cristo, estão falando sobre versículos. Mas eu acho que o meu leão hoje está meio triste. Eu acho que hoje o meu ascendente em aquário não está indo bem com Sagitário. Mas o Senhor Jesus está cuidando de mim, amém? Mas Sagitário está meio ruim. Então são pessoas que são discipuladas por signos ou por conhecimentos desse mundo. Há pessoas que são discipuladas pelos seus desejos, elas seguem somente aquilo que sentem. Ou seja, elas sentem vontade de consumir algo, elas vão e compram, elas vão e se envolvem com aquilo. Elas são discipuladas pelas suas próprias paixões. Aquilo que ela deseja é aquilo que ensina o coração dela. Então, se ela deseja o mundo, se ela deseja o pecado, se ela deseja a maldade, então isso se faz mestre dela. Ela é discipulada por aquilo que é do mundo, pelas coisas que estão no mundo. E aquelas que são discipuladas pelo seu próprio eu, que fazem do seu Senhor o seu eu. Ou seja, tudo se está centrado no seu ego, naquilo que lhe apraz, naquilo que lhe traz conforto, naquilo que lhe deixa confortável. Se uma mensagem confronta mais o coração, se fala mais sobre o pecado, eu não vou mais na igreja ouvir o pastor Milton, porque ele está falando demais dos meus pecados. Há pessoas que pensam que não, eu não preciso ir numa célula, eu não preciso convidar novas pessoas, porque, sei lá, isso vai exigir muito de mim, então é melhor ficar por aqui mesmo.
pessoas que são discipuladas pelo seu próprio eu. Mas essa noite nós vamos falar sobre a igreja que é discipuladora. E a igreja que é discipuladora é uma igreja que compreende a sua essência. Uma igreja que avança e conquista fazendo discípulos é uma igreja que é obediente. É uma igreja que entende que fazer discípulos não é uma convenção da sua semana, mas é uma responsabilidade e um mandamento do Senhor. Ela faz discípulos não porque ela é obrigada a fazer, mas porque ela entende que isso faz parte da sua identidade. Por exemplo, nós não somos obrigados a respirar, ou a piscar os olhos, ou a mexer no cabelo de vez em quando. Mas isso é natural nosso. E é dessa forma que é natural também fazer discípulos para a igreja. E a igreja que é discipuladora, ela não é uma igreja que é marqueteira. Ela não é uma igreja que se preocupa com a sua imagem, ou com aquilo que ela apresenta de maneira estética. Ela não é uma igreja que é a igreja milagreira, que fica prometendo milagres. Venha para cá que os seus problemas vão ser resolvidos. Ou venha para cá que a sua vida vai mudar totalmente. Ela não é uma igreja que é milagreira. Ela também não é uma igreja dos imediatos. Uma igreja que é imediatista, que fica prometendo coisas que não vai cumprir, que quer tudo para agora, tudo sem construir. Uma pessoa que pensa que a igreja é imediatista é uma pessoa que pensa que as coisas vão ser construídas aqui na frente em 2 dias ou em 1 dia, e sendo que são processos. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos que a igreja ela é a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo ela respeita o seu cabeça, ela o obedece, e ela o obedece fazendo discípulos. Quantos estão com a Bíblia aberta? Com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 9. Aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, há um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento e das cartas de Paulo. Porque é nesse mesmo capítulo que Paulo vai falar que ele se fez fraco para com os fracos, que ele se fez parecido com aqueles que ele queria evangelizar. Mas nós não vamos nos atentar nesse texto, mas sim no texto a partir do versículo 14. E no capítulo 9 é interessante porque Paulo começa a lidar com vários questionamentos que a igreja estava fazendo para ele, com várias responsabilidades que ele tinha sobre o que ele iria comer, sobre para onde iria caminhar. E a partir do versículo 13, mas vamos nos atentar especificamente no 14, Paulo vai falar sobre a sua responsabilidade sendo igreja e com a mensagem que ele carregava. Irmãos, nós como igreja carregamos a mensagem mais importante do mundo, que é a mensagem do Evangelho. Não há mensagem no mundo mais importante do que essa. Não há notícia mais benigna do que essa. Não há nada mais importante do que a grandiosa mensagem do Evangelho. E aqui, Paulo está tentando centralizar para a igreja de Corinto, deixar bem óbvio para eles, de que não há vida sem o Evangelho e não há uma igreja que faça discípulos sem que o Evangelho esteja no centro. Não há como compreender que a igreja é uma igreja discipuladora se nós não entendermos que o sentido do discipulado, que o sentido da igreja é a mensagem do Evangelho. Se nós fizermos somente pelas nossas forças, se nós fizermos somente pelo nosso eu, se nós fizermos pelas pessoas, nada da nossa mensagem tem sentido. Porque a mensagem do Evangelho não se trata daquilo que podemos fazer, mas se trata daquilo que Cristo fez na cruz. E é por isso que fazemos discípulos, e é por isso que a igreja é discipuladora. Ela faz discípulos por causa de Cristo, e não por causa dos homens. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que eu anuncio o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. É por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me foi confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça do Evangelho de Cristo, para não abusar
do poder do Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Aqui Paulo está falando sobre essa negação do seu eu. Ele deixou de lado, sim, talvez a sua liberdade de tempo, talvez a sua liberdade como um cristão, para se fazer servo de todos. Paulo se privou dos seus próprios benefícios na causa do Evangelho. Paulo se privou do tempo livre que ele tinha pela causa do Evangelho, porque a preocupação de Paulo era em obedecer sendo igreja. A preocupação de Paulo era em fazer discípulos pela causa do Evangelho. O versículo 19 diz: porque sendo livre para com todos, eu fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E Paulo aqui descreve, irmãos, essa característica que é muito evidente na vida da igreja, que é obediente à palavra de Deus. É uma igreja que serve, é uma igreja que entende que ela não vive em si mesmada, que ela não vive para os seus próprios benefícios, mas ela vive para ganhar discípulos, para expandir o reino de Deus aqui na terra, para tornar o céu uma coisa ainda mais clara aqui na terra, para que a igreja seja esse exemplo, essa ênfase do reino de Deus aqui na terra. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós olhamos para alguém que se preocupou com essa causa, em fazer parte de uma igreja e ser igreja, evangelizando e falando sobre o Evangelho de Cristo. Uma igreja que discipula, ela não é uma igreja que está presa somente nas suas agendas da semana. Há pessoas, irmãos, que se preocupam em convidar pessoas para a célula ou para a reunião de célula, somente talvez no dia da célula. Ela não se preocupa em criar relacionamentos, ela não se preocupa em criar vínculos, ela não se preocupa em criar amizades. Ela prendeu a sua identidade como igreja discipuladora somente nas agendas. Em segundo, uma igreja que olha os discípulos somente como pessoas que preenchem bancos. Há pessoas que se satisfazem em preencher bancos, em preencher a célula, mas não se preocupam em ganhar essa pessoa para Cristo. Não se preocupa em falar do Evangelho. Não se preocupa em falar das verdades do reino de Deus. Ela não se preocupa em falar sobre arrependimento e sobre pecado. Não, ela se preocupa somente em encher, mas não em transformar. E um terceiro ponto seria: uma igreja discipuladora não é uma igreja que somente informa, mas é uma igreja que transforma. O Evangelho, meus irmãos, ele é uma boa notícia, mas não é uma simples mensagem. O Evangelho não é uma informação que somente agrega conhecimento na cabeça de alguém, mas o Evangelho é uma boa notícia transformadora, é uma boa notícia que muda corações. E esse é o grande diferencial de uma igreja discipuladora. Quando Paulo fala no versículo 14: assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, é que eles não falem somente sobre o Evangelho, mas que eles tenham um coração totalmente inflamado e transformado pela causa do Evangelho. Um coração que foi mudado pelas boas notícias e por Cristo Jesus. Porque para aqueles que não só anunciam, mas que vivem, fala sobre nós não mantermos uma vida onde a nossa pregação é diferente do nosso devocional, onde aquilo que proclamamos e que compartilhamos seja diferente do nosso coração e da realidade daquilo que aconteceu dentro de nós. A igreja discipuladora é essa igreja que compreende que o anúncio do Evangelho é a sua responsabilidade mais importante, que o fazer discípulos é consequência da sua essência. Irmãos, é por isso que fazer discípulos para uma igreja discipuladora não é um fardo, é um privilégio. Fazer discípulos para uma igreja discipuladora não é um peso, mas é uma glória. Fazer discípulos para uma igreja discipuladora não é um trabalho, mas é uma grande responsabilidade. Por isso nós falamos sobre o Evangelho, nós discipulamos, nós evangelizamos, não porque isso é pesaroso, não porque isso é uma carga pesada para as nossas costas, mas porque isso faz parte da nossa identidade como igreja de Cristo. Isso faz parte da nossa identidade como igreja que discipula. E nessa noite eu gostaria de trazer para os irmãos
5 características de uma igreja que é discipuladora. Gostaria que os irmãos abrissem agora lá em Atos 2:42. Atos 2:42. Quero compartilhar com vocês 5 características de uma igreja discipuladora. E a primeira dessas características é a igreja que entende o seu papel como corpo. A igreja discipuladora é a igreja que entende que ela não vive somente para si. É uma igreja que não é egocêntrica, mas é uma igreja que compreende que ser corpo é algo natural de sua identidade. Versículo 42 de Atos 2 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, uma das coisas que eu acho fantástica desses dias que eu e minha esposa temos morado aqui na igreja é o quanto tem reuniões durante a semana de pessoas que se reúnem simplesmente para orar. Isso é fantástico, é incrível, porque para muitas pessoas orar é um fardo, é uma dificuldade, é difícil. E orar, de fato, meus irmãos, é algo desafiador para nós, porque a nossa carne não deseja orar. A nossa carne não deseja comunhão com o Senhor. Por isso, orar é um desafio. E quando a igreja se reúne para orar, meus irmãos, que incrível é, que mover sobrenatural do Espírito Santo isso é. Quando a igreja se reúne e compreende que ela depende da sua saúde como corpo, das orações. E quando os irmãos se reúnem para comer, ô glória, é bênção, é no partir do pão, porque isso também faz parte da essência da igreja. O quão fantástico é nos fins de semana, ou num dia livre, nós chamarmos uns aos outros para as casas, simplesmente para estarmos em comunhão, para falarmos sobre as coisas do alto, para falarmos como foi a semana, compartilharmos lutas, para chorarmos, nos alegrarmos juntos. Isso faz parte de uma igreja que discipula, porque o discipulado nada mais é do que conduzirmos uns aos outros a Cristo. E uma igreja discipuladora é uma igreja que entende o que é corpo, é uma igreja que entende o que é perseverar na doutrina, é uma igreja que entende o que é partir do pão, é uma igreja que entende que quando a minha farinha é pouca, o meu irmão primeiro, é uma igreja que entende que se está sobrando um pão em casa é para visita, é uma igreja que compreende que viver em comunhão nada mais é do que parte de nós. Amém, irmãos? Uma segunda característica da igreja discipuladora é a igreja que entende que o projeto de Deus é vitalício. Fazer discípulos que seguem e que vivem verdadeiramente o Evangelho. Há pessoas que se preocupam somente em fazer replicadores de discurso. Pessoas que falam igualzinho a gente, mas que não conseguem viver de maneira verdadeira. Fala como crente, age como crente, mas não tem um coração de crente. E a nossa preocupação é que nós entendamos que o projeto de Deus é um projeto vitalício. Nós não queremos números, queremos vidas. Queremos pessoas que estejam transformadas, porque de pessoas que parecem cristãs, o mundo está cheio. Há ateus, pessoas que não creem no Senhor Jesus, que parecem mais cristãos que muitas pessoas de igreja, infelizmente. Por isso a nossa preocupação não é uma preocupação estética, aparente, mas é uma preocupação com vida, corações. Como diria uma frase de um filme de heróis, o Capitão América diz: nós não negociamos vidas. E para a igreja é bem parecido, nós não negociamos vidas, nós nos preocupamos com vidas. Nós queremos sim ver vidas transformadas, vidas que se prostram diante do Senhor e que entendem que Ele é o Salvador, que Ele é o nosso Redentor. O quão transformador é eu e você entendermos que nós não somos os redentores de ninguém, que nós não somos os salvadores de ninguém. Quantas e quantas vezes nós não nos martirizamos por aquelas pessoas que perseveramos tanto em oração e aquela pessoa não se converteu? Quantas e quantas vezes nós nos ficamos mal porque aquela pessoa que nos acompanhou tanto tempo hoje está afastada da igreja? E meu irmão, eu quero trazer à memória que o consolo do seu coração e quem transforma os corações é o Senhor Jesus, e que Ele tem cuidado de todas as coisas. É Ele que tem cuidado desse coração que está afastado. É um negócio do Senhor. Quem trabalha nos corações, quem transforma é o Espírito Santo de Deus, irmãos.
Por isso, o segundo ponto é uma igreja que entende que o projeto de Deus é vitalício, ele se preocupa com vidas. A igreja discipuladora, ela se preocupa com vidas, ela quer ver vidas transformadas. Quando nós olharmos para esses números aqui, nós não devemos perceber apenas números, mas vidas que vão se converter ao Senhor. Quando nós pensarmos numa igreja cheia, não é de nos satisfazer em ver os bancos cheios, mas de nos satisfazer e pensar, glória a Deus, a igreja está reunida adorando ao Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem rapidamente em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, que diz assim, sei que abriu: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. O nosso coração, a nossa preocupação é com corações que estejam voltados para o Senhor. Nós cuidamos do rebanho de Deus discipulando, entendendo que não é por nossa ganância, não é para os nossos anseios, mas é pela causa do Evangelho. Amém, irmãos? Um terceiro ponto, você volta lá para Atos. O terceiro ponto da igreja discipuladora é a igreja que olha o fazer discípulos em nome de Cristo e não em nome de si. Acredite, irmãos, há irmãos que se sentem muito ofendidos, há pessoas que se sentem muito ofendidas quando o seu nome não é glorificado. É esquisito, né? Mas há pessoas que se sentem mal quando o seu nome não é exaltado, quando 4, 5, 6 pessoas se convertem ao Senhor. Ela gostaria de ouvir, mas foi eu que evangelizei aqueles 6 ali, foi eu que ganhei aqueles 6 ali, foi eu que batizei eles. E parece que a preocupação dessa pessoa é uma preocupação consigo, com o seu nome, com um holofote para si. Atos capítulo 3, versículo 6 a princípio, um dos discursos e da postura de Pedro, versículo 6 diz: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro deixa muito claro aqui, nesse relato de Atos, que o que tem a ver com a sua postura não são os seus bens, não é aquilo que ele possui, não é o que Pedro é, mas quem trabalha através de Pedro. É em nome de quem Pedro está, não é em nome de si. E precisamos situar a nossa mente que Pedro aqui é o líder da igreja. Pedro aqui é um dos principais representantes da casa do Evangelho, e Pedro não falou, em nome de minha liderança, levanta-te e anda. Não, é em nome de Jesus Cristo Nazareno. A igreja discipuladora é uma igreja que faz discípulos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nunca percamos isso de vista. Nós fazemos discípulos, nós multiplicamos células, nós ganhamos novas pessoas, não por causa de nós. Não é para ganharmos cargos nem visibilidade, nós não fazemos isso em nome de elogios, nós não queremos um tapinha nas costas, nós não queremos diversas palavras bonitas, textos. E se ninguém lembrar do seu nome, e se ninguém lembrar daquilo que você fez, que lembrem do Evangelho, que lembrem da cruz, que lembrem que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. É disso que precisa ser lembrado, é essa mensagem que precisa ser proclamada, não a nossa imagem, não o nosso nome, mas o nome dele, o nome do nosso Salvador. E o que entristece o meu coração, e acredito que o coração da igreja também, é que muitos se preocupam em colocar o seu nome na conversão, em que essa pessoa apareça, e que não o nome de Cristo seja engrandecido. Irmãos, a igreja discipuladora é essa igreja que tem como essência essa mensagem de que é Cristo quem aparece. O quarto ponto é uma igreja discipuladora é a igreja que caminha em nome de Cristo e sempre proclama o Evangelho. Mateus capítulo 10, versículo 7 diz o seguinte: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Irmãos, nunca nos esqueçamos do porquê fazemos o que fazemos. Porque somos tendenciosos a cair numa rotina. É fácil cairmos em rotina. Irmãos, é um pezinho
para nós olharmos para tudo aquilo que fizemos e acharmos entediante. E o tédio só começa a ser gerado no nosso coração quando nós perdemos a essência, quando nós esquecemos o porquê fazemos o que fazemos. Porque é fácil nós cairmos na rotina de pensarmos, mais uma semana de célula, mais uma semana de culto, mais uma semana de coisas de igreja que eu tenho que fazer. Quando nós passamos a olhar esse ponto de vista, quando nós esquecemos o propósito que está por trás daquilo que fazemos, irmãos, o nosso coração pode se tornar um coração legalista, um coração que perdeu a essência, que perdeu o fogo do Espírito, que perdeu a intensidade, que perdeu os verdadeiros motivos de fazer aquilo que faz. Então, irmãos, a igreja discipuladora é uma igreja que faz em nome de Cristo, é uma igreja que sempre proclama o Evangelho. E o quinto e último ponto, irmãos, a igreja discipuladora é uma igreja que discipula por obediência a Cristo e não a homens. Para nós concluirmos, abram suas Bíblias em Colossenses. A carta de Paulo à igreja de Colosso. Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3, o versículo 23. A palavra de Deus diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Uma das tendências pecaminosas que o homem caído, esses fragmentos de Adão que ainda estão entranhados no nosso coração, é que nós gostamos de holofotes, nós gostamos de que as coisas girem em torno da gente, mas além do mais, nós facilmente tememos a homens, nós facilmente queremos fazer algo por causa dos homens. Talvez já tenha passado no coração de alguns de nós, eu vou na igreja esse domingo porque se eu não for pessoa X, já vai pensar que eu tô mal, vai pensar que alguma coisa ruim aconteceu comigo. Essa quinta eu vou na célula porque se eu não for já vão dar falta de mim, vão ficar preocupados comigo. E você percebe como que essa motivação é perigosa? Você percebe como que esse pensamento é um pensamento que é danoso? Porque nós estamos preocupados não com com a ausência das bênçãos que vamos receber no culto ou na célula, mas estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. E uma igreja, um cristão, alguém que deseja ser igreja discipuladora, que se preocupa em ser obediente por causa dos homens, está sendo desobediente com o Evangelho. Porque ele não está fazendo por causa de Cristo. Quando nós olhamos o versículo 23, e tudo quanto fizerdes, não algumas coisas, não somente as células, não somente o culto, mas tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Ou seja, meus irmãos, o Senhor não quer parte de nós, Ele quer tudo de nós. O Senhor não deseja somente o seu coração no domingo, Ele deseja o seu coração para toda uma vida. O Senhor não quer que você faça discípulos somente nos sábados ou nas quartas-feiras, mas quer que você sempre faça discípulos. Porque você não faz discípulos por causa dos homens, você não faz discípulos por causa dos olhos que estão em você, olhando para um lado para o outro aqui nesse lugar. Nós fazemos discípulos por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus. Irmãos, a nossa compreensão disso, a nossa obediência a essa mensagem, ela é o que é o diferencial para nós como uma igreja discipuladora. Porque uma igreja que faz discípulos é uma igreja obediente. Quando nós fazemos discípulos, irmãos, acredite, nós estamos sendo obedientes à mensagem mais importante de todas. Nós estamos sendo obedientes àquele que chamamos de Senhor, ao Rei do Universo que consola sempre os que choram, ao Rei do Universo que tem cuidado de cada um de nós. Que nós possamos entender juntos, como igreja, que fazer discípulos não é uma agenda, mas faz parte da nossa vida. Amém? Irmãos, muito obrigado por esse tempo. Deus abençoe vocês.
Deus seja louvado.